Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de maio, eu quero começar a comentar aquilo que vai acontecer no próximo domingo. Domingo é o dia da Ascensão do Senhor. E nesse dia, todos os anos, também se comemora o Dia Mundial das Comunicações. E o Papa Francisco, como todo ano faz, escreve uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. Eu ainda vou lê-la aqui em outro momento, mas eu quero começar a comentar essa mensagem do Papa, que é muito rica, porque ele dedicou nessa sua mensagem para o dia 58º Dia Mundial das Comunicações. Ele dedicou o tema da inteligência artificial e a sabedoria do coração. Segundo o pontífice, apenas recuperando uma sabedoria do coração é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana. Então veja, esse Dia Mundial da Comunicação será celebrado nesse próximo domingo, dia 12 de maio. Francisco inicia o texto ressaltando que a rápida difusão de maravilhosas invenções, cujo funcionamento e potencialidades são indecifráveis para a maior parte de nós, suscita um espanto que oscila entre entusiasmo e desorientação e põe-nos diante de questões fundamentais. O que é então o homem? Qual a sua especificidade? E qual o futuro dessa nossa espécie chamada Homo sapiens na era das inteligências artificiais? Continua perguntando o Papa. Como podemos permanecer plenamente humanos e orientar para o bem a mudança cultural em curso, neste tempo que corre o risco de ser rico em técnica e pobre em humanidade? A nossa reflexão só pode partir do coração humano, escreve o Papa. Somente dotando-nos de um olhar espiritual, apenas recuperando uma sabedoria do coração, é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana, ressalta. Segundo o Papa, a sabedoria do coração é a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós. Esta sabedoria do coração é um dom do Espírito Santo, que permite ver as coisas com os olhos de Deus, compreender as interligações, as situações, os acontecimentos e descobrir o seu sentido. Sem esta sabedoria, a existência torna-se insípida, pois é precisamente a sabedoria que dá gosto à vida. A sua raiz latina, sapere, associa-se ao sabor. Uma coisa insípida é uma coisa sem gosto, sem gosto. Por isso a importância da sabedoria que dá gosto à vida. De acordo com Francisco, não podemos esperar essa sabedoria das máquinas. Embora o termo inteligência artificial já tenha suplantado o termo mais correto utilizado na literatura científica, que significa aprendizagem automática, o próprio uso da palavra inteligência é falacioso. É certo que as máquinas têm uma capacidade imensamente maior que os seres humanos de memorizar os dados e relacioná-los entre si, mas compete ao ser humano, e só a ele, descodificar o seu sentido. Não se trata, pois, de exigir das máquinas que pareçam humanas, mas de despertar o ser humano da hipnose em que cai devido ao seu delírio de onipotência, crendo-se sujeito totalmente autônomo e autorreferencial,
separado de toda ligação social e esquecido da sua condição de criatura. O Papa escreve ainda na mensagem que cada coisa nas mãos do homem torna-se oportunidade ou perigo, segundo a orientação do coração. Os sistemas de inteligência artificial podem contribuir para o processo de libertação da ignorância e facilitar a troca de informações entre diferentes povos e gerações. Por exemplo, podem tornar acessível e compreensível um patrimônio enorme de conhecimentos, escrito em épocas passadas, ou permitir às pessoas comunicarem em línguas que lhes são desconhecidas. Ao mesmo tempo, podem ser instrumentos de poluição do conhecimento, a alteração da realidade através de narrações parcial ou totalmente falsas, mas acreditadas e partilhadas como se fossem verdadeiras. Basta pensar no problema da desinformação que enfrentamos há anos, no caso das fake news, e que hoje se serve da deepfake, isto é, da criação e divulgação de imagens que parecem perfeitamente plausíveis, mas são falsas, ou mensagens áudio que usam a voz de uma pessoa dizendo coisas que ela própria nunca disse. A simulação que está na base destes programas pode ser útil em alguns campos específicos, mas torna-se perversa quando distorce as relações com os outros e com a realidade. Segundo o Papa, é importante ter a possibilidade de perceber, compreender e regulamentar instrumentos que, em mãos erradas, poderiam abrir cenários negativos. Os algoritmos, como tudo o mais que sai da mente e das mãos do homem, não são neutros. Por isso é necessário prevenir, propondo modelos de regulamentação ética para contornar os efeitos danosos, discriminadores e socialmente injustos dos sistemas de inteligência artificial e contrastar a sua utilização para a redução do pluralismo, a polarização da opinião pública ou a construção do pensamento único. A esse propósito, Francisco exorta a comunidade das nações a trabalhar unida para adotar um tratado internacional vinculativo que regule o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial nas suas variadas formas. Entretanto, como em todo o âmbito humano, não é suficiente a regulamentação, diz o Papa. Ele escreve em sua mensagem que somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural. Cabe a nós questionar-nos sobre o progresso teórico e a utilização prática destes novos instrumentos de comunicação e conhecimento. As suas grandes possibilidades de bem são acompanhadas pelo risco de que tudo se transforme em um cálculo abstrato que reduz as pessoas a dados, o pensamento a um esquema, a experiência a um caso, o bem ao lucro, com o risco, sobretudo, de que se acabe por negar a singularidade de cada pessoa e da sua história, dissolvendo a realidade concreta numa série de dados estatísticos. Então vejam que a mensagem para esse domingo, do Dia da Comunicação, é muito forte, trazendo esse tema tão importante que é essa inteligência artificial. Fiquemos atentos, nós vamos ler essa mensagem na sua totalidade nesses próximos dias, mas rezemos pelo Dia Mundial das Comunicações, por todos os comunicadores, por todos aqueles que têm a tarefa, o dever de informar, por aqueles que comunicam, para que sempre sejam comunicadores da verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.